Acordei no hospital e me assustei com o tanto de médicos que estavam em minha volta. Perguntei o que tinha acontecido. O médico respondeu que eu tive um coma diabético e estava em estado crítico. Eu estava muito mal, mas a pior notícia veio logo em seguida. O doutor me disse que eu teria que amputar a perna. É difícil acreditar, mas sou o Sérgio 1 ano depois desse dia. Por longos 10 anos, o diabetes tem acabado com o meu corpo e aterrorizado minha família. Eu era escravo da minha medicação e andava com um cartão negativo. Eu não sentia mais vontade de viver e forcei um coma diabético nesse dia. Os doutores disseram que eu não me recuperaria mais e me deram um prazo de algumas semanas para amputar minha perna. Mas por um milagre, eu irei revelar, minha perna foi salva. Não sei por quanto tempo esse vídeo ficará online. Ele pode ser derrubado a qualquer momento. Mas o que eu vou te contar não pode ser adiado, pois pode salvar a vida de milhares de brasileiros. Todos os dias eu agradeço a Deus por esse milagre. E o que aconteceu transformou completamente a minha vida. Eu tenho 43 anos e moro há 20 anos no interior de São Paulo. Sou casado há 15 anos e tenho 2 filhos. Fui professor de inglês durante toda a minha vida, até perder o meu emprego por conta da pandemia. Nunca ganhei muito, sempre tive poucas coisas. Mas nunca me preocupei, sempre fiz o bem. Olhei pelo próximo, fui fiel à minha religião e crenças, e mais fiel ainda à minha família. O tipo de pessoa que todos olham e pensam, nada de ruim irá acontecer a ele. Ele faz tudo dentro da normalidade, faz tudo certo. Esse pensamento também passava pela minha cabeça. Você nunca acreditará no que aconteceu a seguir. Em 2010, eu descobri que tinha diabetes tipo 2. Na minha época, minha rotina mudou. Comecei a ajudar minha esposa na nova empreitada de delivery de empadinhas. Eu trabalhava muito, me alimentava mal e vivia estressado. Certamente meu estilo de vida teve um impacto no desenvolvimento do diabetes. Foram alguns dias internados na UTI, com cetoacidose acima de 600. Apesar da gravidade do fato, a recuperação foi rápida. Um pouco mais de uma semana estava em casa e logo em seguida voltei ao trabalho. Só que uma transformação começou a acontecer. No início teve aquele impacto da descoberta, tudo muito novo. Aplicações de insulina, medicação de glicemia, glucagon na porta da geladeira. Foi aí que eu decidi estudar tudo sobre a diabetes. A busca por conhecimento foi intensa. Revistas internacionais, livros, pesquisas, cursos com especialidades em diabetes, nutrição e bem-estar. Eu consegui diminuir um pouco meu nível de açúcar no sangue. Mas meu desejo era exterminar a diabetes. Eu não aguentava mais me privar de comer coisas que eu amava. Eu sentia os sintomas, mas não ia ao médico, pois eu achava que conseguiria controlar. E também eu não aguentava mais esperar uma eternidade na fila para falarem: o senhor não pode comer isso nem aquilo. De lá para cá muita coisa mudou, principalmente eu. E eu sei o que você está pensando. Uau, ótimo! O Sérgio deve viver muito bem hoje. Bom, eu vivi, até 8 meses atrás. Eu estava brigando com minha esposa por conta das despesas da casa. Ela estava fazendo delivery e eu ia para a escola dar aula. Ao chegar na escola me deparei com silêncio. Fui até a sala do diretor para ver o que tinha acontecido. Ele me disse que a escola teria que ser fechada e todos perderíamos os nossos empregos por conta da pandemia. Depois de ouvir isso, eu fiquei arrasado. Voltei para casa e sentia que não queria mais viver. Peguei todos os doces e comidas gordurosas da geladeira e comecei a comer, tentando acabar com a minha vida. Até que eu apaguei. Acordei dias depois, numa maca, no lugar que pensei que demoraria muito para voltar. Era o hospital. Olhei para os lados e lá estavam meus filhos, minha esposa, uma enfermeira e vários médicos. Eles tentavam me acalmar, mas eu sabia que as notícias sobre meu estado não seriam das melhores. Eles disseram: você precisa amputar sua perna direita. Não naquele dia, nem naquela semana ou mês, mais precisamente em poucos meses, mas iria acontecer. Como seria a minha vida daqui para frente? E o crescimento dos meus filhos? As caminhadas com minha esposa, as viagens? Saí do hospital decidido a não me dar por vencido. Eu estava prestes a ter uma parte de mim morta. Não havia mais nada a se tentar ou pesquisar, mas eu pesquisei. Fui atrás de tudo o que pude. Passei noites em claro, motivado e energizado pelo desespero. O desespero em ter minha vida de volta, em viver mais e principalmente em viver com saúde. Você irá se surpreender, mas uma pessoa em específico foi responsável pela minha salvação. Através dessa pessoa, conheci os 3 simples passos para reverter o diabetes. Coloquei em prática esses 3 simples passos que aprendi com essa pessoa e hoje vivo bem e vivo plenamente o melhor da vida, sem restrições. Vou ao restaurante com a minha esposa e comemos o prato principal. Já pensou na sobremesa?
Nunca deixamos passar o incrível brownie com sorvete e Nutella. É a figurinha carimbada. Depois, com plena disposição, saúde, tranquilidade, voltamos para casa caminhando. E olha que o caminho é longo. Não existe perigo, não existe mais risco. Assim como outros que também usufruíram desses 3 passos, meu nível de açúcar no sangue reduziu em 80% em 8 semanas. É uma vida nova. Essa é realmente uma vida nova. Eu quero lhe mostrar como você pode fazer isso a partir de hoje. Isso é um plano de ação bastante específico, capaz de ajudá-lo a exterminar a diabetes. E você pode fazer sem os efeitos colaterais das drogas, experimentando comidas deliciosas, que vão te satisfazer de verdade, sem ter que dar picos de açúcar no sangue. E o mais importante, você verá progressos reais documentados A1C, glicemia, insulina, mas você deve estar pensando o que poderia produzir esses incríveis resultados. Não é o que, mas quem. Uma pessoa mudou minha vida, aquela pessoa especial que comentei. Depois de semanas de pesquisa e 0 resultados, como um ex-professor de inglês renomado, decidi ir em busca de materiais nos Estados Unidos. Passei noites em claro lendo as mais diversas pesquisas sobre diabetes das faculdades e centros médicos mais renomados. Fui incansável. Algo curioso chamou minha atenção. Em todas as pesquisas, um nome específico estava presente nas assinaturas dos responsáveis pelos estudos. Isso me fez pensar, quem sabe a minha salvação realmente não poderia estar fora do país? No começo, a máfia do sistema médico e farmacêutico também camuflou os bons materiais e destacou tudo que envolve tratamentos caros, remédios caros e idas rotineiras ao médico. Curioso, né? Eu me animei e fui na busca incansável de material e imaterial, atento a cada detalhe sem perder o entusiasmo. Até minha família já estava perdendo a esperança e me viam madrugadas no computador e no telefone todos os dias. O tempo passava e a amputação da minha perna se tornava mais próxima. O problema é que tanta energia e dedicação nessa busca por salvação consumia minha saúde e tornava a minha missão cada vez mais difícil. Eu devia estar gastando meu tempo com métodos tradicionais, com remédios indicados pelas farmácias, com tratamentos caros que não acabariam com o meu problema, mas me ajudariam com as dores no geral. O perigo de perder tudo estava em jogo e era real, mas logo eu encontraria a solução que mudou a minha vida. Chegou o ponto de eu conseguir ouvir meus vizinhos fofocando. Ele não se rende às recomendações médicas convencionais. Está diminuindo o tempo que tem em troca de uma missão impossível. Eu nunca perdi a esperança. Ao apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo, e já com minha esperança em esgotamento, encontrei o Dr. Richard, seu método em um fórum sobre diabetes nos Estados Unidos. O doutor estava contando sobre como exterminar o diabetes com 3 passos simples. No começo fiquei bem animado. Esse cara é um médico americano que se recusa a aceitar o diabetes como um fardo para os seus pacientes. O trabalho de sua vida foi dedicado a elaborar um método capaz de ajudar qualquer diabético a virar o jogo e se ver livre da doença. Se eu já não tinha muito tempo disponível, outra coisa piorou. O Dr. Richard cuidava secretamente de celebridades e famosos nos Estados Unidos. Milhares de pessoas utilizavam seu método e isso aguçava cada vez mais a minha curiosidade. Era um mix de sentimentos e eu ficava mais interessado a cada segundo e com apreensão quanto ao preço e em como ter acesso a esse método renomado. Até que numa quarta noite, me lembro bem, eu havia acabado de ver o jogo do meu time do coração. Comi minha refeição 0 carboidratos e levantei do sofá em direção ao computador. Eram umas 23 horas e chovia forte. Aquela chuva que assusta, sabe? Eu estava assustado. O medo do futuro incerto me rondava. E ali resolvi então iniciar minha saga atrás do Dr. Richard. Depois de muitas conversas online e pesquisas, me deparei com um preço a ser pago. O método do Dr. Richard custava $1.000. Sim, já fez a conversão para reais na sua cabeça? Eu fiz na hora que olhei o preço. Porém, também pensei no alívio que me traria. Se livrar da diabetes e não amputar a perna, eu pagaria até $10.000. Mas como poderia fazer? $1.000 para um brasileiro médio, recém-desempregado, se arriscando em um pequeno e humilde negócio era muita coisa. Bom, não teve jeito. Me apertei aqui, me apertei ali, vendi coisas que não usava, contei com a ajuda da minha família para completar o valor. Sabemos que investir em nós mesmos e na nossa saúde não é um gasto, e sim definitivamente um investimento. Dinheiro a gente recupera. A chance de viver mais, viver com saúde, aproveitar a vida e amar nossa família e amigos, isso não se recupera. Isso não tem preço. E, sinceramente, foi a melhor decisão da minha vida.
Mas isso eu só descobriria depois. Naquele momento, pagar me permitiu apenas ficar em uma fila de espera longa e cheia de gente muito mais poderosa e importante do que eu. Uma fila de espera? Meu Deus, esse sofrimento não vai ter fim. A ansiedade aumentava e eu passei a olhar o meu e-mail todos os dias. Religiosamente, todo dia às 7 horas da manhã, eu pegava meu café sem açúcar, tirava os chinelos e sentava na minha cadeira velha de couro. Das 7 até as 10, eu ficava só atualizando a página da caixa de entrada do e-mail. Mandei e-mails de outra conta, mandei mensagens no Facebook, Instagram, todas as redes sociais possíveis. Era a fila de espera mais dolorosa e angustiante que eu poderia estar. Quanto tempo eu teria? Mas deu tempo. O Dr. Richard me respondeu: hoje você terá acesso total. Um passo a passo simples que não apenas previne o diabetes, como também vai lhe mostrar o caminho para a reversão completa dos sintomas. Ele já fez isso com seus pacientes, e ele fez comigo. Dr. Richard foi um verdadeiro mentor, um sábio que encontrei no deserto e salvou minha vida e a vida da minha família. E principalmente o diabetes para ele é mais do que uma simples doença a ser combatida, é uma batalha pessoal. No início da sua prática clínica, seu pai foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Mesmo seguindo à risca o tratamento recomendado, tomado todas as medicações regularmente, ele faleceu aos 55 anos. Uma história bem parecida com a minha, não? Não existe sensação pior do que estudar medicina por 6 anos e não conseguir salvar o próprio pai, me disse Dr. Richard. Em pouco tempo após o falecimento do pai, o médico viu sua mãe também ser diagnosticada com essa terrível doença. Não dava mais. A partir daí, ele percebeu que precisava urgentemente encontrar outro caminho que pudesse efetivamente mudar a vida dos seus pacientes e de sua própria mãe. Assim, mergulhou nos estudos dos poderes terapêuticos de nutrientes, alimentos, suplementos, detox. Passou a acompanhar de perto as pesquisas mais atualizadas de institutos como Harvard, onde estudou, Johns Hopkins, Oxford University, e após 9 anos de estudo e acompanhado de centenas de pacientes, ele descobriu as raízes das causas do diabetes tipo 2. O nível de açúcar no meu sangue era alto, cerca de 350 mg dl, quando deveria ser de até 100. Mas em apenas 8 dias, seguindo os 3 passos do Dr. Richard, que você conhecerá, eu consegui diminuir meu nível de glicemia para apenas 91 mg dl, e de maneira natural e segura. Só que o teste de verdade veio quando eu retornei ao meu médico para ver se meus esforços valeram a pena. Apenas 2 meses depois de ter recebido do mesmo médico diagnóstico, eu ouvi a melhor notícia da minha vida. Seu diabetes simplesmente desapareceu. Eu não conseguia acreditar o quanto isso foi fácil e como foi rápido. A única coisa que me entristecia era saber que o Dr. Richard não era ouvido. Suas descobertas e indicações não eram divulgadas e jamais seriam. A máfia do mundo dos negócios jamais permitiria isso. Mas eu jurei que ajudaria outras pessoas e é por isso que hoje eu irei mudar a sua vida. Após me curar, em um belo dia de domingo, ao sair do culto da Igreja Batista da minha cidade, fui chamado pelo pastor para conversar. Ele ficou impressionado com a minha história e não acreditava que muitas pessoas morriam todos os dias tendo um método de cura tão poderoso ao alcance de todos. O pastor Amadeu dizia: não é possível que isso não era divulgado na grande mídia. Ele sabia, tanto quanto eu, que as empresas escondiam o segredo para continuar ganhando fortunas de dinheiro enquanto as pessoas estão morrendo. A diabetes é como se fosse um modelo de negócio para essas empresas. O pastor tinha me convencido que eu precisava conversar com o médico para conseguir traduzir e adaptar para o português o material tão valioso. Combinar um preço justo, porque muitas pessoas precisam disso. E foi o que eu fiz. Rapidamente conversei com o Dr. Richard e decidimos divulgar pela internet. Achei que ele talvez ficasse receoso no começo e de fato ele ficou. Será que algo ruim poderia acontecer a ele ou ao seu método? Um novo país tendo esse conhecimento significaria menos poder para a máfia farmacêutica. Mas ele percebeu que eu estava visando um propósito acima de qualquer coisa. Não buscava lucro. Ele me explicou então que liberaria a tradução e adaptação para o português, mas que o método poderia ser tirado do ar a qualquer momento pelos poderosos donos desse mercado tão sujo. Sim, com sua influência, poder e dinheiro, eles poderiam derrubar o método. É por isso que você deve aproveitar essa oportunidade agora e aproveitar enquanto o site está no ar. Por fim, conversamos cuidadosamente sobre valores e chegamos a uma conclusão. O acesso ao método custará apenas R$ 147, parcelado. O valor é mais barato que um doce de rua por dia. Sim, apenas isso.
Basta apertar o botão abaixo do vídeo para garantir esses 3 passos simples para exterminar a diabetes. O que mais dói é que os passos são bem simples e qualquer pessoa consegue fazer. Primeiro passo é regenerar o pâncreas. Segundo passo é acelerar o ganho de gordura marrom. O terceiro passo são um conjunto de estratégias para exterminar diabetes tipo 2. No primeiro passo, você vai aprender como regenerar o seu pâncreas. Seria como apertar um botão e ele dar um restart. Simplesmente zerar o seu pâncreas, tornando-o novo, como um adolescente em seu auge físico. O método vai te mostrar alguns alimentos que têm o poder de reiniciar o seu pâncreas rapidamente e sem restrições alimentares. Esqueça o corte de carboidratos, como eu dizia. Esqueça dietas bizarras e deixar de comer aquele docinho depois do almoço. É o fim da dor, mas o melhor ainda está por vir. Na segunda etapa, você irá acelerar o ganho de gordura marrom. O tecido adiposo marrom ajuda a controlar os níveis glicêmicos, evitar diabetes, pré-diabetes, síndrome metabólica e outros problemas, ao usar tudo o que é extra para gerar calor. Isso porque esse tecido adiposo é rico em mitocôndrias, organelas celulares, também bastante presentes nos músculos, que são responsáveis por produzir calor em vez de estocar energia. O resultado é impressionante e me surpreendeu. O aumento de gordura marrom acontece e a perda de peso de forma saudável é rápida e impressionante. Em pouco tempo, já passamos a nos sentirmos mais saudáveis, com mais confiança e disposição. Chega a assustar. Posso ser completamente honesto com você. A terceira e última etapa é algo que mudou a minha vida completamente e mudou a vida de toda a minha família. Se você já sofreu os riscos da diabetes tipo 2, então sabe como é viver com medo e com restrições por conta de determinadas comorbidades causadas por ela. Acredite, eu sei como é. Eu estive lá. E então, isso me atingiu. Essas estratégias poderosas definitivamente vão exterminar o diabetes tipo 2. Dar adeus e nunca mais encontrá-la. Estratégias estas moldadas com cuidado e baseadas em muito estudo. São anos de dedicação buscando alternativas que não seguem o caminho imposto pela máfia da medicina. Esqueça os remédios caros. A hora de mudar de vida é agora. Com um simples método que vai fazer você sorrir assim que perceber seu nível de açúcar no sangue diminuir e pensar: finalmente estou progredindo. Se sentir livre, como há anos não se sente, porque você não será mais dependente de remédios, agulhas, não precisará se picar no dedo toda manhã. Retomar tudo o que você pensou em abrir mão por causa da diabetes como eterna companhia em sua vida. Agora você terá acesso a todos os segredos que o Dr. Richard compartilhou com seus pacientes, incluindo diversas celebridades e grandes empresários. E eles estarão ao seu alcance onde e quando quiser. Muitos diabéticos pagariam R$5.000 para ter sua vida saudável de volta. Pagariam R$10.000 para ter acesso a esse conteúdo. Mas eu não busco satisfação financeira. O preço é apenas para pagar os custos para o site se manter online, para que a solução continue online e sendo divulgada por aí. As pessoas merecem isso. Passei noites traduzindo o método e em chamadas e reuniões com o Dr. Richard. De novo, tive a sensação de que todo aquele sacrifício valeria a pena. Valeu a pena me doar tanto. Com cada um dos simples passos, você saberá exatamente o que fazer. E assim que você poderá livrar seu corpo das substâncias obesogênicas que secretamente alimentam seu diabetes e sabotam seus maiores esforços para manter seu nível de açúcar sob controle. Reconstruir e curar os órgãos mais vitais para o seu organismo, que estão sob ataque constante da diabetes e da síndrome metabólica. Este método vem curando 9 a cada 10 pessoas. E mesmo que você seja bem-sucedido, apenas em reduzir o nível de açúcar no seu sangue, você terá uma vida completamente diferente, uma experiência memorável em recuperação e saúde. E uma das melhores coisas é o fim do mito da redução de carboidratos. Volte a comer de tudo. Quando falamos no consumo diário de carboidratos, principalmente à noite, um dos temas mais abordados em relação às fontes das substâncias é como regular nosso apetite com um índice glicêmico de açúcar no sangue, sem perder ou propriamente tirarmos esses alimentos das nossas dietas mais eficazes. A boa notícia é, isso é possível e melhor, bem acessível e até prazeroso de se fazer. Atualmente, o corte de carboidratos virou uma das principais medidas adotadas por quem faz dietas de emagrecimento e, principalmente, diabéticos. Mas além de importantes fontes de energia para o corpo, essas substâncias também são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Esqueça também outro mito, os dos exercícios malucos. Você não precisa mais se preocupar em passar horas e horas dentro da academia.
de ir todos os dias e fazer algo que pode muito bem ser desmotivador para você. Esqueça treinos complicados, longos e sofridos. Por quantas vezes você já tentou iniciar uma nova rotina de treinos? Na segunda eu começo. Você também repetia isso? Não se engane. Medicina tradicional e o mercado farmacêutico não ajudam a curar o diabetes. Não te ajudam com os problemas do coração. Eles ajudam apenas a diminuir o seu açúcar no sangue. Imagina seguir suas recomendações, estar refém de tantas complicações como complicações na visão, doenças e ataques cardíacos, complicações renais, complicações nos pés, complicações dentárias. Lembre-se, eu também achava que nunca aconteceria comigo. O Dr. Richard sempre diz: o nível de açúcar no sangue é só uma das peças do quebra-cabeça que é o metabolismo. Você sabia que os exames somente captam seu diabetes muito tempo depois de você desenvolvê-la? Eles literalmente esperam os sintomas perigosos aparecerem: glicemia alta, pés inchados, até mesmo falência renal. O diagnóstico do diabético só vem depois que muito estrago já foi feito. Mesmo que seja a primeira vez que ficou sabendo do problema, você já pode estar sob o risco de um derrame, cegueira ou falência renal. Não queremos que isso aconteça com você, quer? Ser diabético é como estar sentado em uma cadeira elétrica, e a qualquer momento ela pode ser desligada. Pense nisso. Agora, em contrapartida, você sabe o que vai te acontecer caso siga os 3 passos? Confira. Primeiro, você vai perder peso. Segundo, vai transformar com mais facilidade gordura em massa muscular. Terceiro, reduzirá a resistência à insulina. Caso você não tenha esses resultados em 8 semanas, você tem 1 ano para pedir o seu dinheiro de volta. Sim, te damos uma garantia de 365 dias sem riscos. Esse é o método que vem transformando dezenas de diabéticos em ex-diabéticos. Como Francisco C., de Taubaté. Francisco é professor universitário. Com acesso ao que a medicina tradicional pode oferecer de melhor, e ainda assim, aos 55 anos, pesava 132 quilos. Assim como sua esposa, foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Porém, lhe recomendaram um método exclusivo que já havia ajudado outros 2 colegas professores não somente a combater, como a reverter os sintomas da diabetes. Mas qual o custo disso? Quão difícil seria? Ele teria tempo ou força suficiente para essa verdadeira façanha? Ele seguiu esse método à risca e agora, e ele não é o único, como Paulo M., que usou essas mesmas técnicas que você descobrirá hoje, e finalmente ouviu seu médico dizer: seu diabetes desapareceu. Ou a advogada Marília B., que perdeu 19 quilos e reverteu a diabetes em apenas 8 semanas também. Só que a maioria dos diabéticos ainda está aprisionada em conceitos desatualizados que se limitam a dizer: você precisa tomar remédios para diabetes a vida toda. Não mais. Diabetes tipo 2 e todas as suas terríveis complicações podem sim ser revertidas, sem o uso de medicamentos. Ou você se cura completamente da diabetes, ou terá o nível de açúcar no sangue reduzido de forma saudável, ou simplesmente terá seu dinheiro de volta. São essas as opções. Nada diferente disso acontecerá. Se você está pronto para tomar a decisão mais inteligente da sua vida, clique no botão abaixo e comece a aproveitar uma vida nova. Te aguardo do outro lado do método Extermina DM.